Assembleia de Deus Visão Internacional.
Para a gente ficar na presença do Senhor, porque o inimigo ele se levanta como
um leão que ruge para querer nos devorar. Então, se a gente não estiver na presença do Senhor, Ele vem e nos passa rasteira. Então, a gente tem que estar sempre orando, constante oração, para que o Senhor venha nos livrar das astutas ciladas do inimigo. João 14,1 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, alguns vos teria dito: vou eu preparar-vos o lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E mesmo vós sabendo para onde vou, e conheceis o caminho. Essa palavra aqui, ela me impactou muito, embora assim, eu acredito que a palavra do Senhor a cada dia, ela se renova em nossas vidas. Porque os tempos, gente, os tempos estão findando, a gente está vendo cada vez mais o desamor nas pessoas. E o Senhor Jesus, Ele tem nos despertado, Ele tem buscado aqueles que estão distantes, Ele tem buscado aqueles que têm se afastado dos caminhos do Senhor. Ele tem colocado o amor eros, o verdadeiro amor, o primeiro amor, que é aquele amor que a gente sente quando está na presença do Senhor. Irmãos, assim, mesmo que vocês estejam cansados, com o coração perturbado, da luta do dia a dia, do trabalho, das tribulações, não deixem de vir para a casa do Senhor se alimentar. Porque tudo que o inimigo quer é que a gente pare. Porque quando a gente para, a gente não consegue mais se levantar. Mas nós temos um Deus que Ele nos tira da cova dos leões. E Ele é nas nossas vidas. Então eu peço, eu estou assim, muito assim aflita essa semana com essa situação que está acontecendo na vida da Luana. Porque a Luana, para mim, ela só não nasceu na filha da minha mãe, eu falo para ela, mas a gente tem uma personalidade muito parecida. Quando a palavra diz assim que tem irmão, tem pessoas que são mais chegadas que irmão, eu falo assim, irmão de sangue. Então eu amo a Luana em Cristo Jesus, eu sei que o que ela está passando nesse momento não é fácil. Então peço que a igreja ore por ela, pela sogra dela, pela família dela, para que Deus venha salvar também o esposo dela e toda aquela família. Porque Deus sabe de todas as coisas. E também ore pela minha família e ore por mim, para que eu tenha força todos os dias e que a minha fé se renove a cada manhã e que eu possa estar na presença do Senhor. Não importa a tribulação. Então, hoje o meu dia foi atribulado, posso dizer. Foi atribulado em todas as instâncias, porque eu amanheci o dia indo para o hospital com meu marido, levando para cuidar do meu filho amigo, já teve Pedro, vamos vou levar o meu com o médico, essa tosse dele já faz mais de 3 semanas que está. E aí a gente foi para o médico, e chega lá no médico, o exame não está, a gente foi no PAN, até o meu irmão lá, eu não tinha reconhecido, eu não estou, mas aquele irmão, é o irmão que canta lá na igreja. É sim, eu depois é. E aí o exame não estava lá, a gente teve que ir no laboratório, foi para lá e veio para cá. Eu sei que eu estou tão cansada. Aí quando eu chego em casa, meu cachorro castrou ontem, graças a Deus eu consegui ir pela prefeitura, e o cachorro arrancou os pontos. Aí eu fiquei numa perturbação, disse, mas eu vou para a casa do Senhor, porque é isso que o inimigo quer, ele quer que a gente desanime para não vir buscar o pãozinho que desce direto do céu para nossas vidas. Então, que o Espírito Santo do Senhor derrame da sua unção sobre a vida de cada irmão que está aqui. E que se tiver difícil, se a peleja estiver grande, se a tribulação estiver grande, se o mar se levantar, lembre-se que você tem um Deus que vai fazer você passar por cima das águas. O nosso Deus, Ele não deixa a gente perecer no meio da tribulação. Ele não deixa a gente morrer no meio das lutas. Ele não deixa a gente definhar no deserto. Então, se você está no deserto, lembre-se que você tem um Deus que jamais te deixará só. O Deus que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, Ele está aqui. Se nós dermos lugar, o fogo vai descer do céu, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no meio da sua igreja. Eu vou dizer, irmãos, eu cheguei aqui hoje só a capa, como se diz, só o carro, mas o Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que enche, que transborda nossos corações. Então, assim, é maravilhoso estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor também fala, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa é a união que a gente tem que ter, estar na presença do nosso Pai, para que o Espírito Santo de Deus derrame seu azeite sobre a sua igreja.
fala que eu tiver um ou dois reunidos, ele se faz presente. Então, que nesta noite possamos glorificar ao Senhor, estamos em pé, por mais que tiver tribulação durante o dia, conseguimos andar, conseguimos falar, conseguimos respirar, porque tem muitas pessoas que estão em cima da cama do hospital. Então, todo aquele que tem fôlego, abra a sua boca, louve e glorifique ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Glória a Deus. Irmã Camila, depois nós vamos ouvir irmão Everaldo, depois vamos ouvir Aleluia. Denis também. E depois nós vamos ver a cantora que veio louvar o Senhor. Glória a Jesus. Salve Maria, de uma santa paz, Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. É com grande sensação que eu estou aqui na casa de Deus mais um dia, nervosa como sempre, né? É por isso que a gente se toca pela intimidade, né? Pela timidez, aliás, e não consiga, né? Mas quando estamos fracos, né? Pensamos que estamos fracos e estamos fortes. Irmãos, hoje eu senti no coração de dar um testemunho, qual eu tenho vontade de dar, mas eu não, às vezes não tenho oportunidade, às vezes não sinto no coração de dar, porque meu esposo fala para mim não dar, porque eu estou falando da minha vida, porque ele está firme com Deus, ele não sabe. Como eu já falei, eu pago preso há 8 anos pela glória de Deus, que eu me converti, que eu tenho tatuado as marcas que eu fiz no mundo, né? E hoje eu pago preço. E coisas da minha infância também fazem eu me sentir inferior, fazem eu me sentir para baixo, para as pessoas apontarem, até mesmo dentro da igreja, às vezes, infelizmente. Só que Deus já tinha escrito, né, a história de cada um aqui antes da gente imaginar que a gente estaria aqui. E eu, no ventre da minha mãe, a minha mãe não me queria, minha mãe já tinha 4 filhos, e a minha mãe tentava me abortar várias vezes, e ela não conseguia, e veio uma gestação indesejada. E nisso eu cresci com a minha mãe jogando na minha cara, que não me queria. E a minha mãe, depois de mim, teve mais uma menina. Só que a minha mãe já queria, 2 anos de diferença. Ela foi cuidada por babá, ela foi protegida, ela era linda, ela é linda, eu protegia ela. E ela era cuidada, eu era jogada. Eu fui molestada por 8 parentes diferentes da família. Contando assim, as pessoas falam, gente, isso não existe. Como assim? Isso não existe. Mas isso existe sim. A última pessoa que eu fui molestada, que eu não aguentava mais, que eu contava com minha mãe falava que era coisa da minha cabeça, era meu próprio irmão. Então eu não aguentava mais e eu tomei minhas próprias providências, porque eu sabia que se eu fosse na delegacia, eu só tinha 12 anos, não ia acontecer nada, ninguém ia acreditar em mim, eu era uma criança. Minha mãe não acreditava, ela sabia, né? Mas ela falava, é coisa da tua cabeça, você está sonhando. E eu chamei minha tia, falei, fiz uma abuela. E esse meu irmão novo também, ele ia fazer 17 anos, e eu tinha 11 para 12. Ele foi para a rua, ele virou usuário de drogas, e onde piorou a situação, porque a minha mãe me culpava. E a minha vida foi muito tribulada, muito atormentada. Quando eu fiz 21 anos, eu tive coragem de falar para minha mãe, porque eu via que a minha mãe jogava tudo nas minhas costas. Eu tive coragem de falar para minha mãe, mãe, aconteceu tudo isso comigo, mãe. O seu irmão, os irmãos do meu pai, fora que meu próprio pai foi preso por estupro. E só que não foi comigo. Então, quando eu contei para ela tudo aquilo que tinha acontecido, a minha mãe não gostava muito, era muito namoradeira, ela falou, ela tinha um namorado que era novo, um ex, falou assim, ai Camila, coitado, olha só para você ver esse exemplo, ele está preso depois de 10 anos, depois de ter molestado a sobrinha, coitado.
saí daqui, minha mãe não pegava no meu pé para me estudar. Eu trabalhava porque eu ia trabalhar porque eu sabia que eu precisava. Nisso eu saí dos estudos. Aí quando eu fui morar sozinha, eu voltei a estudar sozinha. Eu cursava nutrição. E naquilo eu me soltando daquilo, um certo dia, várias vezes as pessoas vinham me falar de Deus. Só que assim, eu não conhecia, né? Só que Deus estava ali falando comigo. Eu percebi que eu não era daquele mundo, que eu era diferente, que algo estava acontecendo. Eu falava, meu Deus. Eu até pensava, engraçado, eu falava assim, eu até pensava, meu Deus, será que eu sou um anjo? Porque nada disso era para ser normal, meu pai. Essas coisas que acontecem no mundo, para mim, é coisa, sabe, era um absurdo para mim. E tudo que acontecia comigo, e mesmo assim, eu sempre gostava de ajudar o próximo, de dar uma palavra para mim, que aí Deus ia falando comigo. Deus ia me dando livramento de morte. Eu comprei um carro, não tinha juízo, eu ia para a balada para refugiar da tristeza. Eu já mudei 160 quilômetros debaixo de chuva. Eu já bati o carro. Agora Deus me deu um livramento que ao mesmo tempo eu não consegui nem ver o que tinha acontecido no momento. Eu andando devagar, eu bati a moto, bati o peito. E fiquei inconsciente uns 3 minutos, eu acho, não sei, não passava ninguém para me ajudar, e eu hora que eu abri o olho, eu só vi a moto rachada e saindo muito óleo, jogando muito óleo. E depois de 3 dias que eu fui ver a foto, que estava faltando, tinha quebrado o motor, faltava um pedaço de 10 centímetros, e o motor é muito duro para acontecer aquilo. Aquilo poderia ter sido na minha cabeça, só aí que foi cair a ficha. Quando a gente pensa que a gente está fraco, aí que a gente está forte, porque o inimigo ele vem só para deprimir a gente, mas Deus estava ali, me alertando, falando, menina, você é a menina dos meus olhos, porque Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu estou o tempo todo meditando no meu Deus, o tempo todo tentando levar a palavra em qualquer oportunidade para ele, dele, para o próximo. Só que o inimigo, ele está atento, ele está o tempo todo furioso. Só que o inimigo não sabe que aquilo ali só serviu para me fortalecer mais. Porque Deus sabe que eu tenho sido depressiva, mas eu sei que Ele é comigo. Eu sei que Ele tem um propósito muito grande na minha vida. Por mais que eu me sinta fraca, eu estou dentro da minha casa meditando, louvando o tempo todo. E eu peço que os irmãos orem, coloquem meu nome na oração, porque desde o ventre da minha mãe, Satanás já tentava me tirar da frente do caminho dele. E nisso, e todo mundo falava, né, essa no tempo duro, o futuro dela já está traçado, né? Família estruturada. E nisso, onde que eu queria muito me converter, não conseguia, porque eu não permitia. Eu tentava entrar na igreja, ele segurava a maçaneta da porta. Eu tentava de tudo, de qualquer maneira, e ele não permitia. Até o dia que eu falei, não vou falar para ninguém, mas hoje eu vou. E Deus permitiu. Uma vez eu estava acompanhando com a minha avó e ali eu consegui aceitar Jesus e entreguei minha vida a Deus. Não queria saber de casar, queria só aquela comunhão com Deus por 1 ano e meio, não queria saber de nada. Era uma comunhão tão grande, tão maravilhosa, que só quem passa para saber o que é. E nisso, eu me casei e Deus prometeu uma filha, que esse era uma bênção que eu ia receber e está aqui pela glória de Deus, ela que me sustenta de pé depois de Deus, ela que me dá força para estar aqui, glória a Deus. E os irmãos lembrem de mim em oração, porque a depressão ela não é uma coisa que quando fala assim, mas ninguém é coitado, realmente ninguém é coitado. Mas às vezes só o remédio, às vezes a pessoa sozinha é tão difícil. É só pela misericórdia de Deus. E isso na minha gestação também. Eu fui congregar a Deus e Amor e eu tive uma revelação. Uma semana antes que o inimigo tentaria contra a minha vida e a vida da minha filha, que eu seria
vez, pela glória e honra do Senhor Jesus, eu passei por essa. Eu e a minha menina quase morreu. E ele está atento, irmãos, o tempo todo ele está atento. Ele não está de brincadeira, não. Ele não está de brincadeira. Você que é jovem, você que já está acostumado a estar na igreja ouvindo testemunho, gente, abre os olhos, que a gente tem a oportunidade de estar aqui. Não é qualquer um. Agora eu poderia não estar aqui nesse momento se aquele buraco fosse no crânio, no meu peito. Não era para mim estar aqui na casa de Deus. E eu não estou aqui por força minha, não. Eu vim do trabalho sem tomar banho, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir. Quem que eu anunciei? Irmão Geraldo, né? Louvar o Senhor. Depois o irmão. Vamos ouvir o irmão Geraldo. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando. Glória a Deus. Salve a amada igreja de Deus com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Vamos, muito bonito e comovente o testemunho da irmã. Que ela falou. É muito triste a gente viver uma vida que todo mundo aponta para você. Muitas vezes as pessoas ficam lhe criticando, apontando para você, mas não sabem o que você está passando, porque é muito fácil você apontar para qualquer um. Mas o difícil é apontar para si próprio, porque a palavra de Deus ela fala que antes de você julgar o seu irmão, você olha para si mesmo. Ou seja, antes de você ver o algueiro que está no olho do seu irmão, tire primeiro a trava que está no seu olho. Outra palavra que a Bíblia nos fala, que diz assim: não julgueis para que não seja julgado. Glória a Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes as pessoas ficam julgando os outros, mas antes de julgar, vamos procurar ajudar o nosso próximo, porque nós não sabemos o que ele está passando. Muitas vezes você não vem na igreja, outras pessoas ficam dizendo: ah, o irmão, o que está acontecendo? O irmão não está mais vindo na igreja, mas não sabe ir lá na casa dele, ou pegar o celular e ligar, mandar uma mensagem: irmãos, o que você está passando, irmão? O que você está precisando? Mas não. Muitas pessoas, eu não vou dizer que aqui tem essas pessoas, mas muitas das igrejas, muitas das pessoas que estão em outras igrejas, ao invés de ajudar, fica criticando. Então, irmãos, aqui na nossa igreja, na casa de Deus, vamos ser diferentes. Vamos amar o nosso próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Glória a Deus. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui mais na frente, que no capítulo 11, no versículo 11, está dizendo assim: e surgirão muitos falsos profetas que enganarão muitos.
e por se multiplicará a iniquidade. Amor de muito esfriará. Glória a Deus. Nós já estamos vivendo isso, irmãos. Isso seria o fim, que ele diz aqui. Diz assim, mas ainda não é o fim. Vai acontecer muitas das coisas, antes de ser o fim do mundo, antes da volta do nosso Cristo. Já está acontecendo, que nem diz aqui, nação contra nação, país contra país, guerra acontecendo para todos os lados. Aqui no Brasil, nós dizemos assim, não, mas aqui não tem guerra. Para que guerra maior que nós estamos vivendo? A politicagem. Essa é uma das guerras maiores que existe no mundo, porque é separado uns para um lado e outros para outros, sendo que era para ser tudo junto, a nação brasileira, para ser todo mundo iguais, todo mundo irmão, junto, mas na verdade está tudo separado. Uns querendo ser melhor que os outros, uns querendo ser poderosos mais do que os outros, sendo que ninguém tem poder. Só quem tem poder é o nosso Deus, que criou os céus e a terra. Esse sim tem poder, porque Ele tem o poder de tirar a tua vida, Ele tem o poder de te dar a tua vida. Mas esses que estão aí não têm nenhum tipo de poder que Deus tem. Mas eles estão fazendo leis que impactam você levar a mensagem, a palavra, aonde quer que você vai. Eles estão querendo fazer muito tipo essas coisas para que poder esbarrar a mensagem que Deus enviou através dos profetas. E muita gente está apelando essas ordens, porque dizem, se eu não fizer, eu não vou ter o meu emprego. Se eu não fizer, eu não vou ser bem visto. Se eu não fizer, ninguém vai olhar para mim. Por quê? Porque querem andar tudo gravatado. Mas esquece que os irmãos que perecem hoje no mundo precisam. Hoje, dentro das próprias igrejas, nós temos visto muita iniquidade de vários pastores por aí. Está escrito aqui que se levantarão falsos profetas, e é o que está acontecendo mais hoje dentro das igrejas. O rapaz chega todo bonitinho, todo de terno e gravata, sapato bonito, e chega dizendo que é profeta, e diz assim: eu profetizo na tua vida que amanhã tu vai comprar um carro novo. Tem poder, pastor, de profetizar na vida da pessoa, para a pessoa ir lá na loja e comprar um carro novo? Não tem. Um dia desse, um colega meu me falou numa história que eu fiquei sorrindo. Aqui em Lucas do Rio Verde, pastor. Ele disse que o rapaz que trabalha com ele lá na fazenda, a sogra dele estava escondida na fazenda. Foi o que o pastor dela falou para ela, disse: filha, eu profetizo na tua vida que tu vai comprar uma casa de 800 mil.
E a coitada tinha um dinheirinho na conta, uns 5 mil mais ou menos, foi lá na imobiliária e fez um negócio lá, pagou os 5 mil para segurar o negócio e comprou a casa de 800 mil reais. E aí depois passou mês e ela não conseguiu dinheiro para pagar o negócio. A imobiliária queria a quebra de contrato, que é 30%. Aí imagine 30% de 800 mil reais. Só tinha 5 na conta e a coitada estava lá escondida porque confiou na palavra de um falso profeta. É por isso que muitas vezes você tem que estar aqui, pautado na Bíblia. Muitas vezes não, todas as vezes. Você tem que estar aqui, porque quando um falso profeta fala uma palavra para você, se você estiver dentro da Bíblia, você vai entender se aquilo é de Deus ou é só da carne daquele rapaz que está falando isso para você. Por isso, irmãos, nós temos que viver na Bíblia, nós temos que andar que nem Jesus Cristo nos falou aqui. Quem conhece a palavra de Deus sabe de todas as coisas, porque Deus diz: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, se nós conhecermos a palavra de Deus, nós vamos nos libertar de todo o mal que venha contra nós. E Jesus Cristo nos abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos ouvir a levita que veio conosco, daí nós montemos e louvamos o Senhor no domingo aqui. Vamos ouvir a levita que veio para louvar o Senhor. Vai, Marli. Glória a Deus. Nossa amiga, essa mulher, ela evangeliza em Lucas, ela pega uma caixa de som, vai para a praça, vai para as ruas e leva e prega a palavra de Deus e não tem tempo ruim. Pastor, né, que confiou para mim estar aqui para adorar para o nosso Deus. O testemunho da irmã não é diferente, aleluia. Irmã, Deus me tirou, irmã, eu morei no cemitério. Quando eu saí da casa da minha mãe, morava com a minha mãe, dá só um pedacinho do meu testemunho. Quando eu saí da minha mãe, quando eu era mais de menor, eu fugia, mas a outra menina na escola, nós ia para outra cidade. Pegando a gente circular e não tinha mais circular. E aí era o tempo do garimpo. Aí nós ficamos até tarde, passou o cara de caminhoneta. E aí aquele cara pegou e virou para o lado do mato, do garimpo lá. E tentou estrupar a gente, mas ele não conseguiu. Mas ele quebrou esse osso meu aqui. E eu lutando com ele. E eu consegui fugir do meio do mato. Aí como ele não conseguiu nada comigo, minha amiga pegou e fugiu do outro também. Daí, chegamos em casa, nós estávamos amanhecendo dias, varrendo rua, e eu, do jeito que eu tinha nascido, andando. Todo mundo conhecia a cidadinha, né? Cheguei em casa, fiquei escondida na casa da minha amiga, e minha mãe chegou. E aí, saiu eu no cesto, estava dentro do cesto escondida. Chegou em casa, escurou e ficava jogando na minha cara. Eu não era mais moça, que não sei o quê, e começou a falar. E aí eu peguei e fugi de casa. Peguei uma carona, fui parar numa cidade e me levaram para uma boate, onde era cabaré. E aí minha vida virou um inferno depois desses dias. Aí tem um tempo fui morar aí, depois desse tempo comecei a usar droga, fui morar no cemitério, chegou um ponto que fui morar dentro do cemitério. Ficava igual bicho, ninguém nunca evangelizou para mim. Mas eu tive um encontro com Deus, para a glória de Deus. Morei debaixo de ponte, dormia com essa papelão para mim estar dormindo em qualquer lugar, igual cachorro. Mas Deus, hoje eu estou aqui. Quantos livramentos Deus não me guardou lá, para a glória de Deus. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Fazem 10 anos que eu estou aqui fazendo algo para Deus, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Esse hino vai falar com nós todos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és o meu amigo, que entende a minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavora, a tempestade me afoga e os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco na avenida, no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento, fala comigo, quebra esse silêncio. Aí Deus fala assim pra você: filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar teu coração. Não temas, eu que não perdi o controle, eu que permito a tua noite, por isso estou na situação. Fui eu que permitiu que acontecesse e que tu tinhas o beleza, por isso está na provação. Mas fui eu que permitiu que a enfermidade tua família assoasse, por isso está em minha mão. Mas sei eu que vai chegar de surpresa. Sei eu que vou entrar na peleja. Será eu e o quadro vai mudar. Serei eu que está fora, de repente vou por um lugar. Aquieta, se acalma, me dá glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra, e quando eu me levanto é só pra agir. E eu trabalhando, é tu cantando e adorando, e eu te dominando, é tu cantando e adorando, e eu recebo.
autoridade em nome de Jesus. Só viu, por gentileza. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Jesus. Amém? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, versículo 2. Livro de João, capítulo 17, versículo 2. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz assim, irmãos. Eu estava vendo as irmãs compartilhando, o irmão Everaldo, a irmã Adriana, a outra irmã falando a respeito da unidade. Aqui nesse versículo fala assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém? Glória a Deus. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, aqui o final do versículo termina dizendo assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo possa acreditar que Deus enviou o Senhor Jesus, a igreja ela precisa ser uma. Em outro versículo fala que nós temos que ter a mesma disposição mental, nós temos que ter o mesmo parecer, nós temos que andar em conformidade um com os outros. Se nós não andarmos em conformidade um com os outros, se nós não formos um e ter a mesma disposição mental, o mundo não vai crer que Deus enviou o Senhor Jesus. Sabe qual é o maior problema de Israel? O maior problema do povo, que é da família do Senhor Jesus, é a divisão. Por que o povo não aceita o Senhor? Porque o Senhor Jesus, Ele não privilegiou, Ele não escolheu, Ele não ficou no meio daquele povo. Porque o povo ele queria posição, queria título, queria estar no lugar, queria ser favorecido pelo Senhor. Quando eles viram que não ia ser favorecido pelo Senhor, eles começaram a rejeitar o Senhor. Jesus começou a ser expulso da sinagoga, começou a ser maltratado por eles e rejeitado por eles. E até hoje tem uma grande porcentagem que rejeita o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por quê, irmão? Porque todos eles, a maioria
assumir a posição, querer ser privilegiado. Como não foram privilegiados, eles começaram a rejeitar o Senhor. E às vezes esse, irmão, chega a ser o problema da igreja. As pessoas hoje na igreja, muitas das pessoas querem ser privilegiadas, querem posição. E quando não recebem posição, começam a rejeitar. Sim ou não? Então hoje nós temos um grande problema na igreja. É as pessoas quererem posição. Eu estava até falando esses dias, irmãos. Às vezes nós temos depressão, nós temos ansiedade, nós temos estresse. A maior parte desses problemas, eu estava vendo os pastores que trabalham com a parte psicológica dos irmãos. Qual o maior problema disso tudo, irmãos? É nós não dar prioridade à palavra do Senhor. Eu estou passando por um problema nessa semana, já tem mais ou menos uns 20 dias que eu estou passando por um problema sério no meu carro. Mas a Bíblia fala que em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Vai ficar uns 17 mil reais para arrumar, porque eu estou colocando no motor. Mas a Bíblia fala, irmãos, em tudo dá graça. Eu falei, Senhor, eu vou ficar sossegado, eu vou continuar buscando o Senhor, eu vou ficar sossegado. Aí sentei lá no sofá, liguei a televisão, coloquei lá, eu estava assistindo já uma série chamada Prison Break, porque eu sou policial penal, eu gosto de ficar assistindo esses assuntos que tem a ver com cadeia, com penitenciária, questão de inteligência, essas questões, eu gosto de ficar assistindo. Mas o Espírito Santo, eu assistindo aquilo ali, e sentindo aquela tristeza pela situação que está acontecendo, sentindo uma depressão, uma coisa ruim. E eu falei para o Senhor, eu vou orar ao Senhor, o Senhor me dá uma direção, porque não está certo isso. O Espírito Santo falou para mim imediatamente: se você quer sair dessa situação de tristeza, é a situação que você está passando, para de ver coisa botuda. Ainda que te pareça favorável, que pareça que vai te ajudar, mas isso não te ajuda, interiormente falando, não te ajuda. Para de assistir isso. Então, eu parei de assistir. Eu falei, então eu vou parar de assistir até resolver esse problema. O Espírito Santo falou para mim, não, você não vai parar de assistir até resolver esse problema. Você não vai mais assistir isso. E eu falei, amém, Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela fala para nós que nós temos que ser sim, sim, não, não. O Senhor falou que você vai parar de assistir. Você não vai mais assistir essa série. Eu falei, amém, Senhor. E eu parei de assistir, irmão. E a partir do momento que eu comecei a ver coisas do Senhor na televisão, ver pregação, ouvir a palavra do Senhor, consegui encapar minha Bíblia velha, né? Encapei minha Bíblia velha, né? Comecei a cifrar mais os versículos, né? Irmãos, meu coração saiu toda aquela tristeza, toda aquela depressão, tudo aquilo que estava me aprisionando, que estava me deixando para baixo, porque é assim, irmãos, às vezes coisas que a gente pensa que não tem nada a ver. A Bíblia fala, tem até uma música que os irmãos lançaram aí agora, tem nada a ver, tudo é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Tem nada a ver, tudo é normal. Porque as pessoas é assim hoje, não tem nada a ver, não, eu posso ouvir uma musiquinha sertaneja, eu posso fazer isso, eu posso fazer, tudo a gente fala assim, não tem nada a ver, tudo é normal. Eita coisinha que faz crente se dá mal. Esse não tem nada a ver, tudo é normal. Então nós temos que parar, nós queremos sair de um quadro de tristeza, de depressão, de estresse, mas pouca coisa a gente faz para sair desse quadro. E a única forma, irmãos, nós fomos assistir um filme muito interessante que está nos cinemas agora, foi lançado, tem muitos irmãos assistindo, eu indico para todos os irmãos irem assistir. Essa semana agora, os irmãos só vão pagar meia entrada, R$13 a entrada, está aqui no cinema de Lucas do Rio Verde, chama A Forja. É um filme muito bom, irmão. Se vocês assistirem, vocês vão ver o tanto que esse filme é edificante. É um filme muito bom, que traz edificação para casa, para a família, traz transformação. Então, assim, é com isso, irmão, que nós devemos gastar o nosso tempo e dedicar, às vezes até valor, na nossa família, investir na nossa família. Porque nós temos que investir em coisas que vai trazer edificação. Nós queremos sair de um quadro de tristeza, nós queremos sair de uma igreja fria, nós queremos sair de uma situação que não é confortável, mas muita pouca coisa nós fazemos. Nós temos que mudar o nosso quadro. A conversão é uma mudança de direção. E ela acontece dia após dia, não é só no momento que a gente conhece o Senhor, mas dia após dia nós temos que converter o nosso caminho. Nós estamos indo numa direção, não está dando certo, nós temos que virar a direção. Senhor, não está certo aqui, eu estou indo por aqui,
eu estou me sentindo mal, as coisas não estão fluindo, eu tenho que mudar a minha direção, eu tenho que fazer uma conversão, eu tenho que sair daquela direção que está dando errado e passar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então a Bíblia vem falar para nós, eu estava vendo a irmã Ariana compartilhando a respeito da unidade. Irmãos, a igreja, ela tem que estar junta. Por que a igreja, muitas das vezes, ela para de crescer? Por falta de unidade. Falta de unidade. Às vezes nós somos crentes, irmãos, aqui dentro da igreja. Fora da igreja nós não conhecemos os irmãos. Igual o irmão veio falar no Everaldo, a gente não sabe o que está acontecendo na casa. Para julgar, nós somos muito rápidos para julgar. Nós somos muito rápidos para ter uma conclusão com relação à vida do irmão e à atitude que o irmão está tomando. Mas para abraçar, para acolher, para perguntar o que está acontecendo, é difícil, irmão. A igreja, muitas das vezes, a igreja não se ajuda. E a igreja é exatamente isso, é uma família. Nós temos que nos ajudar. A igreja, ela cresce quando ela se ajuda. Eu tenho que me preocupar. A irmã Débora está passando por um problema. Irmã Débora, qual o problema que você está passando? Nós podemos nos unir, vamos orar, vamos dar hora, vamos marcar da hora, 1h da manhã, vamos orar juntos pelo seu problema. Eu estou passando por uma situação difícil, vamos nos ajudar, porque a igreja é uma família, nós somos uma família de Deus nessa terra, e a família é verdadeira, irmãos, a família é verdadeira, porque é aquela que não vai durar apenas nesse momento aqui, mas ela vai perdurar. A Bíblia fala, quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que estão fazendo, que fazem a vontade do meu Pai. Então a minha mãe e meus irmãos é esses que fazem a vontade do meu Pai, que não é só nessa terra, mas é no porvir. Então nós temos que estar juntos, irmãos, estar juntos, né? Eu vou lá no hospital, eu vejo o irmão 10 anos lá, nós cumprimentos, né, irmão? Então assim, irmãos, nós temos que estar juntos, nos ajudar, orar, conhecer. Porque a igreja, às vezes a gente vem aqui na igreja, pastor, senta aqui, lá fora, mal fala oi, mal fala bom dia, lá no grupo, mal compartilha o que está acontecendo. Então vamos estar juntos, irmão, vamos ser verdadeira família de Deus nessa terra, nos ajudar mutuamente, compartilha o que você precisa, fala para os irmãos, fala para o pastor é o nosso pai na fé, é quem pode nos ajudar, é quem está sempre orando, quem está sempre lendo a palavra, sempre batalhando pela obra. Então não se limite, venha falar para o pastor. Lá nesse filme eu estava vendo, o irmão lá colocou, que estava discipulando um jovem, colocou uma espada na mão dele, uma espada pesada. No primeiro momento ele conseguia segurar a espada, mas no meio do fim ele já não conseguia mais. A espada, a mão dele é tremendo, o braço tremendo. E ele falou, agora é o momento da igreja se ajudar. Aí foi um lá, levantou a mão, o outro foi, levantou a ponta da espada. É assim que a igreja anda, nos ajudando mutuamente. Porque nós temos a briga. Se nós não estivermos juntos, o mundo não vai crer que Deus enviou o Senhor Jesus. Olha que mistério é nós estarmos unidos juntos. Se nós não estivermos juntos, o mundo, as pessoas não vai acreditar que Deus enviou o Senhor Jesus. Se nós estivermos juntos, as pessoas vão olhar e falar, não, olha só, aquele povo que anda junto, os crentes que andam juntos, os crentes que estão juntos orando, os crentes que estão juntos lutando pela igreja, pelo pastor, um pelos outros, as pessoas vão acreditar que Deus enviou o Senhor Jesus. Se nós não estivermos juntos, irmãos, não vai acreditar. A Bíblia fala que a briga, que a contenda, que a desavença, ela só serve para causar divisão e distanciamento dos irmãos. Só para isso que serve, para nada mais. Então, quando nós andamos juntos, as coisas fluem e o mundo, as pessoas começam a acreditar na missão do Senhor Jesus. Nós temos que deixar ser aperfeiçoados na unidade. A Bíblia até fala que é suportando, irmãos, suportando uns aos outros. Como que é a família? A família lá em casa tem o pai, tem a mãe, tem os filhos. Às vezes os filhos brigam, discutem, não concordam com a mesma ideia. Sim ou não? Não concordam com a mesma ideia, porque cada um tem uma cabeça diferente. Mas não deixe de ser irmãos. Vai continuar sendo irmãos. Sim ou não? A igreja é da mesma forma. Às vezes eu não concordo, não penso do mesmo jeito da missionária Salete, da missionária Débora. Isso não vai nos fazer deixar de ser irmãos. Nós somos irmãos.
Nós temos que nos ajudar. Nós temos que suportar e dar suporte uns aos outros. Porque nós estamos aqui para andar juntos, irmãos. Eu trabalho lá no CDP, eu sempre falo lá. Às vezes tem várias celas, e naquelas celas ali tem um pavilhão que é da igreja. E às vezes um membro ali da cela discute um com o outro. Aí ele chama o policial: ô policial, vem aqui, o que foi? Eu quero sair da cela porque eu discuti com o fulano, não quero mais ficar nessa cela, eu quero ir para outra cela. Mas aí na igreja, é a igreja. Então, vocês não estão sendo aperfeiçoados para morar no céu? Então, lá no céu vocês não vai ficar todo mundo junto, não é isso que é o pensamento? Ficar todo mundo junto? Então, se vocês não sabem lidar aqui na terra, como que vocês vão lidar lá no céu? Então você vai ter que aprender a lidar com a diferença do outro. Você vai discutir, você tem que pedir perdão, tem que pedir perdão. Aí uma igreja, é a igreja. Então, considera como igreja, pede perdão. E fica junto, tem que ficar junto. Não tem que sair de uma igreja para outra igreja. Agora, se não quer mais, quer ir para o convívio, não quer mais viver desse jeito, não quer mais servir, não quer mais servir a igreja, aí quer ir lá para o convívio, é outra história. Mas se quiser sair de uma igreja e ir para outra igreja, não, tem que ficar junto ali. Tem que aprender a lidar junto. Então a igreja é da mesma forma, irmão. Às vezes o pastor vai falar algo que você não concorda, que você vai estar, às vezes, dentro da igreja, das irmãs que cuidam, que trabalham, vai falar algo que uma outra não concorda, mas nem por isso nós devemos parar, nem por isso devemos parar de reunir, devemos deixar de ser aperfeiçoados na unidade. Nós estamos aqui para ser aperfeiçoados na unidade, nós estamos aqui para andar e caminhar junto, nós fazemos parte do exército do Senhor, amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí no livro de Efésios, onde nós estávamos, que nós lemos o primeiro versículo, que fala assim, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Amém? Foi o primeiro versículo que nós lemos. Glória a Deus. Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? A unidade da fé, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Que nós não podemos, que nós não venhamos estar nessa condição de ser levado por todo o vento de doutrina. Ele vai trazer a alegria que você nunca teve. Ele vai trazer a razão da vida que você nunca teve. Essa ansiedade, a tristeza, a depressão, a mágoa, o ódio, a ira, tudo que está no nosso coração, ele sai. Não aguenta ficar. Mas nós temos que ter comunhão com o Senhor, porque a nossa alma é dividida em 3 partes. A nossa alma tem mente, vontade e emoção. O nosso espírito é dividido em 3 partes. Ele tem consciência, comunhão e intuição. Nós queremos enriquecer o nosso espírito, mas não temos comunhão com o Senhor. Para nós enriquecer, para nós nos encher da presença de Deus, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos dar crédito às coisas do Senhor, orar, jejuar, buscar o Senhor, afastar das coisas que o mundo nos oferece. Embora me pareça bom, pareça que vai me trazer felicidade, eu tenho que me abster de tudo isso, tirar de mim tudo isso. Experimente, que você vai ver que a sua vida, a Bíblia fala que a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, aformoseia o rosto. O seu rosto vai ficar alegre, a sua feição vai ficar alegre, a sua aparência vai ficar feliz, porque o Espírito Santo vai estar com cada um de nós, irmãos. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, dedicar tempo ao Senhor, nos sacrificar
o apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o corpo dele. O que é esmurrar o corpo? É fazer sacrifício, irmãos. Fazer sacrifício é dedicar tempo ao Senhor, é ter comunhão com o Senhor. O crente ele só vence se ele tiver comunhão com o Senhor. Só vence porque é igual os irmãos falam, porque senão, irmão, nós vamos ficar vindo da igreja, esquentando cadeira, e a nossa vida não muda. Mas se nós tivermos comunhão com o Senhor, de buscar o Senhor, de dedicar tempo ao Senhor, a minha vida, a sua vida vai mudar. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos, a Bíblia fala, que eu vou deitar-me e logo pegarei no sono. Então essa é a vida do crente. O crente não tem que ficar deitado, rolando, pensando nas coisas, pensando na dívida, pensando no cobrador, pensando nisso. Não, irmão, o crente tem que deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono. Porque o Senhor Jesus está conosco. Glória a Deus! Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha um problema, mas nada é maior do que o Senhor que está conosco. Ele vai nos dar paz, vai nos dar tranquilidade, vai nos dar sabedoria e inteligência para nós traçar os nossos planos, e sabedoria para nós saber executar os nossos planos. O Senhor ele tem tudo para nós, e nós temos que ser, como eu sempre falo, temos que ser aqueles como a igreja em Filadélfia. Qual era a qualidade da igreja em Filadélfia? Quem sabe, irmãos? A maior qualidade da igreja em Filadélfia, a maior qualidade é eles que têm pouca força. A igreja em Filadélfia não tinha muita força. Eles que têm pouca força. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti, que abre e ninguém fechará. E se você fechar, ninguém vai abrir. Foi isso que o Senhor falou para a igreja de Filadélfia. Tem pouca força, mas guarda a minha palavra e não negue o meu nome. Então nós temos que ser esses. Ainda que venhamos ser fracos, ainda que venhamos ser, muitas das vezes, pobres diante de alguma situação, mas guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. E o Senhor é conosco, irmão. Nada, irmão, Satanás nenhum, nem principado, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principado, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos separar, nada pode nos vencer, nada pode nos entristecer se nós estivermos em comunhão com o Senhor. Nada desse mundo, nada que Satanás se levantar contra nós. Você já viu aí vários testemunhos de pessoas que faziam trabalho e fazia e acontecia, fazia separação e tirava a casa de um cara, mas quando bateu um crente que ora, com esse eu não posso. Por quê? Porque eu tenho comunhão. Eu tenho comunhão com esse, eu não posso. Com os outros eu podia, eu fazia separação, eu tirava a casa, eu fazia o que podia fazer. Mas com aquele crente eu não posso. Por que não pode? Porque ele lá tem comunhão com aquele que é maior do que ele. É assim que ele fala. Então, irmãos, nós temos que ter comunhão com o Senhor. Seja simples. Na hora da sua oração, seja simples. Fala o que está no seu coração mesmo, aquilo que você mesmo precisa. Às vezes eu me ajoelho diante do Senhor, eu falo, Senhor, eu não sei nem o que falar, Senhor. Eu estou tão perdido, Senhor, que eu não sei o que falar para o Senhor. Eu não sei como agir diante dessa situação. Eu não tenho força para resolver essa situação. E o Senhor resolve. Se nós for ao Senhor com sinceridade, se você rasgar o seu coração diante do Senhor, vai para o Senhor com sinceridade. Não tem orgulho, não tem altivez, mas vai ao Senhor com sinceridade, que Ele vai resolver o seu problema. Aqueles dois homens que subiram no monte para falar com o Senhor, um orava de si para si mesmo, falando, justificando que ele era, mas aquele que se humilhava diante do Senhor, que falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse desceu justificado, cheio da presença do Senhor. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos ir diante do Senhor com sinceridade. Falar, Senhor, eu não consigo, eu não sei como agir diante dessa situação. Eu não sei o que fazer para resolver isso, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, eu não tenho força. Eu não sei, não tenho sabedoria para resolver. Mas eu entrego nas tuas mãos. E eu sei que o Senhor vai resolver para mim. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele resolve a situação. Nós só precisamos confiar no Senhor. A Bíblia fala que se tiver de fé, do tamanho do grão de mostarda, não é pelo tamanho da fé, é pela dúvida. Se você tem fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas se você não duvidar no seu coração,
Ele vai fazer. E é isso que nós precisamos, não duvidar. É crer no Senhor. Vai diante dele com sinceridade. Rasga o seu coração e fala com sinceridade aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, e ele vai resolver a situação. O Senhor Jesus, ele só quer isso. Ele só quer, irmãos, veja o pecado de Davi. Quão grande era o pecado de Davi. E o pecado de Saul. Qual que era o pecado de Saul, irmãos? O pecado de Saul foi simplesmente porque ele viu os bois gordos e falou: não, vamos separar isso aqui para o exército comer. Vamos separar esses bois aqui que está gordo. Quem desobedeceu o Senhor? Mas o que Davi fez? Davi pegou, foi lá, cobiçou Batseba. Ele trouxe Batseba para ficar com ele, tomou Batseba de Urias. Depois ele matou Urias. Falou para Urias ficar na frente do batalhão para morrer. Então veja o pecado de Davi, irmãos. Mas o Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Era o coração de Davi. Davi era sincero: Senhor, pode tirar tudo, tira a minha coroa, tira o meu trono, eu só quero a sua presença, eu só quero que o Senhor tire tudo de mim. E Saul, ao contrário de Davi, Saul queria porque queria, lutar, matar, passar por cima de qualquer um, mas não queria perder o trono dele. Era assim que era Saul. Davi, ao contrário de Saul, ele falou: Senhor, tira tudo de mim, só não tira a sua presença. E é assim que tem que ser o nosso coração. A nossa entrega, a nossa busca tem que ser essa, Senhor. Ter comunhão com o Senhor. Falar: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero abandonar tudo, Senhor. Eu tenho tentado com tudo, com as minhas forças, com a minha inteligência, com meus estudos, com o meu trabalho. Eu tenho tentado tudo, mas não tem dado certo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Teus pés, porque eu sei que só o Senhor é comigo e que pode me fazer vencer todas as tribulações, tudo que tem se levantado diante de mim. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Chamo toda a igreja aqui na frente, vamos orar ao Senhor, vamos louvar um hino. Vou louvar o Senhor aqui, pastor, junto com a igreja, e já passar para o Senhor, terminar no nome do Senhor Jesus. Assembleia de Deus Visão Internacional.